Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 886. Nós vamos falar de caridade e amor ao próximo. Vamos lá? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entende? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Muito bem. O BIP, né? Bondade, benevolência, indulgência e perdão são características que nós precisamos desenvolver para que realizemos a caridade. Então, a benevolência é o desejo de fazer o bem, é de olhar para uma pessoa que necessita de algo e ter esse sentimento de melhorar a vida dela. A indulgência é não julgar o porquê da situação, por que ela chegou nessa situação e se encontra nesse estado. Às vezes por causa do vício, às vezes pelo desequilíbrio emocional e muitas outras razões. Mas naquele momento em que ela estende a mão necessitando de auxílio, nós não devemos julgá-la. E o perdão das ofensas, que para mim por muito tempo ficou distante da compreensão, porque se eu já fui benevolente, se eu já fiz por amor e fui indulgente, quer dizer, não julguei a situação em que a pessoa se encontra, por que perdão? Né? O perdão se refere à ingratidão. Muitas vezes nós fazemos algo a alguém, oferecemos o melhor de nós e essa pessoa não usufrui da oportunidade oferecida e acaba desdenhando. E é preciso que nós desenvolvamos o sentimento de desprendimento em nós, por termos feito o melhor ao nosso alcance. Então, as atitudes do outro devem ser perdoadas. Eu gosto de usar o exemplo de uma pessoa que bateu à minha porta pedindo alimento. Primeiro, ele me pediu dinheiro para comprar alimento e eu falei para ele que eu ofereci o alimento. Preparei o prato, entreguei a ele. Quando eu voltei para dentro de casa, eu percebi que, puxa, podia dar um copo de suco também, né? E aí peguei o suco e fui levar para ele também o suco. Mas chegando ao meu portão, eu vi que ele havia abandonado o prato que eu tinha preparado para ele e já estava batendo na porta do meu vizinho. Então, o que ele queria, efetivamente, era o recurso financeiro e não o alimento, para satisfazer o vício, enfim, para os motivos que são dele e não nos cabe julgar. Então, qual o sentimento que vem no nosso íntimo quando uma situação dessa se apresenta? O melhor, se tivermos efetivamente a caridade, é compreender que naquele momento a ajuda que nós oferecemos não era aquela que ele desejava, ele não a recusou, mas também não usufruiu. E nós não devemos ficar magoados por causa disso. Fizemos a nossa parte. E ele que faça a parte, o que ele quiser, com as nossas energias, com a nossa boa vontade, com até o nosso alimento, que foi doado a ele. Ele tem o direito de escolher o que ele vai fazer. Então é nesse sentido que vem o perdão como complemento da caridade, para que nós, convivendo com a ingratidão, não soframos, não fiquemos magoados e continuemos agindo da melhor forma, oferecendo o melhor de nós em benefício daqueles que caminham ao nosso lado. 887.
Jesus também disse: Amai até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim, procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo dele. Então, amar o inimigo não é trazê-lo para casa e tratá-lo como se fosse um filho, mas não revidar. Então, a pessoa que nos contraria, que nos causa aflição, muitas vezes, essa pessoa não está fazendo por mal. Ela acredita que está fazendo o que é melhor para ela. Se isso nos ofende, se nos magoa, se nos contraria, nós temos que compreender que ela tem o livre-arbítrio para escolher os seus caminhos. E é a mágoa, a ofensa que surge no nosso íntimo que nos leva ao sofrimento, e não a atitude do outro. Então, amar o inimigo é não revidar, é oferecer a outra face, quer dizer, fazer diferente, não respondendo o mal com o mal, e sim compreendendo que a pessoa, por ignorância, acredita que está fazendo a coisa certa. E se nós tivermos isso no nosso coração, não vamos sofrer com o ódio, com o desejo de vingança, mas encontrar o caminho do perdão. 888. Que se deve pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, existem pessoas que abandonaram a vida e estão esmolando. Então, para elas, tanto faz. Se você ajudar ou não, ela não se importa com aquela situação. Existem outras pessoas que pedem ajuda, mas que têm energia para recomeçar e precisam apenas de uma oportunidade. Então, é preciso que nós, quando formos oferecer algo a alguém, coloquemos essa energia, esse sentimento de oferecer algo para que a pessoa se levante, para que ela consiga, tenha essa oportunidade de recomeçar e ter uma vida melhor, suprindo a necessidade daquele momento. Hoje nós convivemos com a droga, os viciados têm inúmeros artifícios para satisfazer os seus desejos. Então, oferecer a eles recursos monetários para que eles mantenham o vício, nós estamos prejudicando o seu caminho. É preciso ter discernimento e dar àquele que nós sentimos que vamos poder ajudar efetivamente e não complicar ainda mais a vida, oferecendo recursos para a pessoa alimentar o próprio vício. Então, é uma relação muito complicada. Para quem pede esmola é degradante. Para quem oferece, às vezes é constrangedor. Mas nós precisamos ter no nosso coração o amor ao próximo e oferecer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, numa situação de necessidade, nós gostaríamos de pelo menos receber a atenção, educação e, se possível, também os recursos para nos ajudar a sair da situação em que nos encontramos. 888A. Então reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do benefício. Disse Jesus, que a vossa mão esquerda ignore o que der a vossa mão direita. Com isso, ele vos ensina
a não macular a caridade com orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erradicidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbolo que dais friamente a quem vos ousa pedi-lo, mas da que vos leve ao encontro da miséria oculta. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de desprezardes os ignorantes e os viciados, instruindo-os e moralizando-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior, mesmo para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Vicente de Paulo. Então é bem isso, né? A caridade não exclui a prudência, mas é o sentimento que nós colocamos nas nossas ações que vão distinguir se é a caridade ou não. Como ele mesmo explicou, nós temos a possibilidade de evoluir quando fazemos as coisas sem ostentação, sem esperar o reconhecimento dos outros ou da sociedade, mas sim pelo simples objetivo de ajudar alguém quando temos condições para isso. Então essa é a essência da caridade, é servir a quem sem esperar nada em troca e oferecendo o melhor de nós. Mesmo que às vezes tenhamos que nos privar de alguma coisa, e nesse caso, a caridade é ainda mais meritória. 889. Não haverá homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Então, nós entendemos que, à medida em que a sociedade for evoluindo, menores serão as necessidades dos mais fracos. Aqueles que têm mais condições, que são mais fortes, mais inteligentes, vão suprir aqueles que não são, para fornecer a eles uma vida melhor. E isso faz da nossa sociedade melhor. É justamente essa diferença entre condições de vida que leva aos conflitos sociais, ao roubo, assassinos e muitas situações, né? Mesmo a distribuição e venda de drogas também está relacionado à insatisfação. Pessoas que estão felizes com suas próprias vidas não precisam da droga como fuga. Então, a evolução da sociedade vai nos libertando dessa situação. E como que Jesus distingue o bom do mal? É pela caridade, né? A gente lembra da profecia em que, estando diante do Senhor todas as nações, serão separados os bons dos maus. E os bons que são colocados à direita do Senhor serão reconhecidos pela caridade que eles realizaram, né? Quando tive fome, deste de comer, e assim está descrito lá no Evangelho. Então é a caridade sem ostentação e sem a intenção de troca que mostra o grau evolutivo que nós nos encontramos. Quando estendemos a mão a alguém com o desejo simples e objetivo de ajudá-lo a se reerguer, oferecendo o melhor de nós, sem esperar nada em troca. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem, vamos falar de amor materno e filial, questão 890. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa possibilidade de aprendizado, encontrando na caridade a ferramenta do amor.
Que possamos, Senhor, nos esforçar cada dia para torná-la efetiva em nossa vida, percebendo que a caridade não são só os bens materiais que podemos dispor, mas também o nosso tempo, a nossa atenção e o carinho que temos para com as pessoas que conosco convivem nesse momento da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.